Você sabia que uma prótese de mama pode virar? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marina Felca e essa semana eu recebi uma paciente aqui no consultório que a prótese dela virou. Ela fez uma ressonância simplesmente para acompanhamento do pós-cirúrgico dela, que já tinha 15 anos. E nessa ressonância veio no laudo que a prótese está virada. Como assim virada? Uma prótese pode virar? Pode. Então, a gente tem habitualmente um implante nessa posição e ele pode inverter. Ele pode ficar com esse selinho, que é onde essas cápsulas se encontram, onde há o fechamento da prótese virado para cima. Ou às vezes ele pode estar virado nesse sentido, um pouquinho mais lateralizado. Ou às vezes a prótese está um pouquinho nesse sentido, o lacre está para lateral. Então, não necessariamente a prótese vira de uma vez. Ela pode estar virando devagar, dependendo da forma que você dorme, dependendo do tipo de atividade física que você faz, dependendo se você está amamentando ou não, dependendo dos traumas constantes que você tem nessa prótese, dependendo do emagrecimento que você teve depois da colocação da prótese também. Então, todos esses fatores que eu listei, eles podem fazer com que a sua prótese vire mais facilmente. Nossa, doutora, mas eu nem sabia que uma prótese pode virar. Se essa prótese virar, o que a gente tem que fazer? Existem algumas manobras, dependendo do tempo que essa prótese está virada, que a gente pode fazer em consultório para tentar desvirar essa prótese. Mas dependendo do tempo que ela virou, a gente não consegue mais desvirar, ela já está adaptada naquela nova posição. Se a gente não tiver nenhum dano estético em relação ao formato da mama, a gente não tem necessidade de operar para desvirar essa prótese. Muitas vezes a paciente tem volume mamário na frente dessa prótese e não percebe que a prótese virou. Dependendo da quantidade, se ela tem um volume bom, que está recobrindo essa prótese, não muda o formato, tá? Em alguns casos pode mudar, se eu tenho pouca cobertura, ou seja, se eu tenho pouca glândula em cima dessa prótese, o que vai acontecer? O formato cônico da prótese vai perder porque ele vai estar no formato mais achatado. Então, a região da projeção maior, que seria do mamilo, ela vai estar mais afundadinha. Então, pode haver essa diferença. Um lado está certinho o cone e o outro lado está mais plano. Mas se a paciente tiver pouca glândula, se a paciente, por exemplo, fez uma mastopexia ou se ela tinha uma mama de volume moderado e quis colocar uma prótese pequena, pode ser que não tenha nenhuma alteração no formato, tá bom? Não é uma indicação, então, obrigatória da gente trocar esse implante. Se não tiver perdido o formato, tá tudo em ordem, a paciente não se queixa, não necessariamente a gente tem que operar ou fazer qualquer manobra para modificar ela de posição. Agora, se a paciente está incomodada esteticamente, a gente fez o exame e percebe que essa prótese está virada, a gente pode partir para uma cirurgia para fazer a troca desse implante ou simplesmente desrodar esse implante. Mas é importante que a gente veja por que ele virou. Se a paciente perdeu muito peso, se a paciente amamentou ou continua amamentando, não é uma época interessante para a gente fazer essa troca. Para tentar, depois dessa cirurgia, evitar com que essa prótese vire novamente. E conversar com o seu médico também em relação ao implante. Se o implante que ele usa é um implante mais liso, se é um implante mais rugoso. Prótese lisa a gente não usa mais atualmente. E pode ser que essa textura um pouco mais lisa aumente a chance de rotação dessa prótese, tá bom? Então, se você não sabia que existia rotação de prótese, ela existe, não é tão incomum, pode ocorrer, mas muitas vezes a gente nem precisa tomar uma conduta específica em relação a isso, ok? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo, deixe sua curtida e encontro vocês aqui nos próximos. Até!